Olá, vamos dar então continuidade à unidade 1, abordando nesse momento a pesquisa científica, sua definição e classificações. A atividade que busca solucionar problemas diversos utilizando os processos científicos pode ser então apontada como pesquisa científica. E essa pesquisa vai partir de uma dúvida ou de um problema e, com o uso do método científico, vai buscar uma resposta ou solução. Então, a pesquisa ela é uma atividade que busca solucionar problemas, mas não é de qualquer forma, é por meio do método científico. As classificações das pesquisas. De forma clássica, elas podem ser divididas quanto à sua natureza, quanto à forma e abordagem do problema, quanto aos objetivos gerais e quanto aos procedimentos técnicos. Iniciando quanto à natureza. A pesquisa pode ser básica ou aplicada. Na pesquisa básica, os conhecimentos resultantes, eles não são aplicados naquele momento onde o trabalho foi realizado. No entanto, eles podem dar subsídios para as pesquisas aplicadas. Então, esse artigo é um exemplo de pesquisa básica, onde ele estudou as alterações estruturais musculares cardíacas induzidas pela idade no modelo animal. Então, inicialmente, esses dados, esses resultados, eles não são aplicáveis, mas eles podem dar subsídios para uma pesquisa aplicada. Esse outro trabalho, que faz uma análise do discurso com relação à maioridade penal e um trabalho realizado em uma rede social, inicialmente, essa análise do discurso, essa percepção de algumas pessoas com relação à redução da maioridade penal no Facebook, talvez não seja aplicado, essas informações não sejam aplicadas, mas também podem dar subsídios, quem sabe, para fazer uma alteração ou uma adequação na legislação vigente. Aqui exemplo, então, de uma pesquisa aplicada, que estuda, então, o perfil da resposta terapêutica a medicamentos antirretrovirais para o HIV no Rio Grande do Sul. Então, já é um trabalho que pode ser aplicado na prática com relação aos medicamentos para o HIV. Esse outro trabalho, estudando a elaboração de um estudo de viabilidade para a implantação de um sistema de informação no processo de gestão e embarque de líquidos inflamáveis numa empresa chamada Transrio, ele também é exemplo de uma pesquisa aplicada, uma vez que ele implantou um sistema e analisou a sua viabilidade para resolver um problema na prática, o de gestão e embarque de líquidos inflamáveis por essa empresa de transporte. Existe sempre uma relação entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Vamos dar alguns exemplos. Einstein, com a sua teoria da relatividade, naquele momento a teoria era uma pesquisa básica. Mais tarde, o uso dessa teoria serviu para o desenvolvimento, então, do GPS, algo aplicado. As descobertas de Louis Pasteur sobre a fermentação, eles tiveram impactos na indústria alimentícia com a invenção da pasteurização, uma pesquisa aplicada. Então, não podemos deixar de lado a pesquisa básica, pois é ela que nos vai dar subsídios para futuras pesquisas aplicadas. Sem a pesquisa básica, não conseguimos desenvolver pesquisas aplicadas. Quanto à abordagem, as pesquisas podem ser classificadas como quantitativa e qualitativa. As pesquisas quantitativas, toda vez que os dados de uma pesquisa eles podem ser traduzidos em números, apresentados na forma de tabelas, de gráficos, onde se pode fazer uma análise estatística sobre esse dado, é uma pesquisa quantitativa. Então, nesse trabalho, as características de mulheres vítimas de violência sexual e abandono do segmento de tratamento ambulatorial. É uma pesquisa onde todas as informações decorrentes dela tiveram
foram traduzidas em números e utilizaram uma análise estatística para analisar esses números. Então, ela tem uma abordagem quantitativa. Já a pesquisa qualitativa, quando números não são suficientes ou não são adequados para descrever, transcorrer um resultado de uma pesquisa. Por exemplo, pesquisas de percepção, de sensações, sentimentos, não tem como traduzi-las em números. Então, nesse caso, usa-se a pesquisa qualitativa. Um exemplo, a percepção e utilização da educação em saúde para o uso racional de medicamentos por médicos. Então, para entender essa percepção sobre o uso racional de medicamentos por médicos, fez-se uma entrevista e todos esses dados eles foram analisados de forma qualitativa, porque a percepção não tem como ser traduzida em números. A pesquisa também pode ser uma união entre a pesquisa quantitativa e qualitativa. Então, quanto à abordagem, a gente denomina de uma pesquisa mista. Aqui no exemplo do estudo, passageiros com deficiência visual no transporte aéreo, avaliação da acessibilidade em aeroportos. Utilizou-se, então, de uma abordagem quantitativa e qualitativa. De que forma? Os dados com relação à avaliação da acessibilidade, com relação à sinalização dos deficientes visuais, os pisos táteis, e esses dados foram traduzidos em números. Já a percepção dos deficientes visuais com relação à acessibilidade nos aeroportos foi analisado de forma qualitativa. Agora, a classificação quanto aos objetivos gerais, a pesquisa ela pode ser exploratória. Quando o próprio nome já diz, ela vai explorar algo que ainda o pesquisador não conhece, quando a comunidade científica ainda não conhece. Então, aqui um exemplo, uma análise das dimensões do burnout, um estudo com jovens trabalhadores. Então, no trabalho, aponta-se que os jovens são mais suscetíveis à pressão e ao estresse no trabalho. Para entender um pouco melhor deste panorama, se fez então desenvolver uma pesquisa exploratória. Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser também descritiva. Quando eu vou descrever um fenômeno, quando eu vou descrever alguma situação, e eu vou utilizar, então, eu vou enumerar, eu vou detalhar essa situação, eu uso, então, uma pesquisa do tipo descritiva. Então, nesse caso, onde foram avaliadas dimensões da qualidade de vida no trabalho em empresas privadas, onde se descreveu essa qualidade de vida em empresas privadas, foi realizada uma pesquisa do tipo descritiva. Quanto ainda aos objetivos da pesquisa, ela pode ser explicativa. Ela vai além de só descrever o dado. Ela descreve e também explica o porquê que esse resultado está acontecendo. Então, uma pesquisa explicativa ela pode ser decorrente de uma pesquisa descritiva. E não precisa, em um trabalho, não precisa ser só uma ou explicativa, ou só descritiva, ou só exploratória. Como nós vimos aqui nesse exemplo da análise descritiva das dimensões do burnout, um estudo com jovens trabalhadores, a pesquisa exploratória, porque inicialmente se queria ver o panorama dessa situação e, a partir de observar esse panorama, também descreve-se toda essa situação, analisa de forma descritiva essa questão do burnout. Então, ela é uma pesquisa exploratória e descritiva. Em alguns momentos eu posso ter uma pesquisa que é descritiva e também explicativa. Então, eu posso ter uma união entre duas ou mais tipos de pesquisa nesse caso.